Olá, no vídeo de hoje vamos aprender os operadores em Lua. Vamos abordar os tipos de operadores disponíveis e como utilizá-los em seus códigos. Vamos começar com operadores aritméticos. Vamos fazer o cálculo de adição. Eu vou criar aqui uma variável chamada A. Nessa variável eu vou botar 30 e criar outra variável chamada B. E vou botar 10. Aqui eu vou colocar para imprimir A e vou botar o mais, esse símbolo de mais. E basicamente, quando eu coloco o símbolo de mais, ele vai fazer o cálculo de adição, que no caso vai ser A mais B. Aqui, ó, deu 40, porque 30 mais 10, 40. Agora eu quero fazer de subtração. Vou colocar aqui o menos, esse tracinho. E aí vai ficar 20, porque 30 menos 10, 20. Agora eu quero fazer de multiplicação. Para fazer de multiplicação, é só colocar esse ponto aqui de estrelinha. E aí ele vai fazer a multiplicação. Deu 300, porque 300 vezes 10, 30 vezes 10 é 300. Agora eu quero fazer de divisão. Para fazer de divisão, é só colocar o barra. Colocando o barra, 30 dividido por 10, 3. Agora, 30 dividido por 2, 15. Então, basicamente é assim que funciona. E agora eu quero usar um módulo. Vamos usar agora um módulo que é um módulo de porcentagem. Ele basicamente ele faz o seguinte: ele vai ter o resultado entre dois valores. Basicamente ele vai pegar o resultado dele, ele vai colocar o resultado da sobra entre dois números, entre dois valores, no caso o 30 e o 2. Eu vou colocar aqui para rodar, código, deu 0, porque o 30 dividido por 2, ele não sobra número. Mas se eu colocar aqui, sei lá, 320, deu 0 também. 978 e 30, vamos ver, 30. Deu 18. Então, basicamente, o cálculo aqui de 978 dividido por 30, ele vai sobrar 18. Então, basicamente, esse cálculo, e quando coloca o símbolo de porcentagem, ele é um módulo que ele dá o resultado como o resto da divisão entre os dois valores, os dois números, que no caso é o valor de A e o valor de B. Agora eu quero fazer o seguinte: quero calcular a exponenciação. A exponenciação, ela eleva um valor à potência de outro número. Basicamente, se eu colocar aqui 97, o 3, ele vai retornar 912.673. Então, basicamente é assim que funciona. Então, vou botar aqui, sei lá, 9 e 3 dá 729. Então, a exponenciação de 9 e 3 dá 729. Agora, vamos aprender operadores relacionais. Basicamente, eu vou criar aqui uma variável chamada valor1. E nessa variável, eu vou colocar um número. Vou colocar outra variável que tem um valor 10. E agora eu vou imprimir print valor 1. Vou colocar 2 pontos de igual e o valor 2. E aqui basicamente ele vai fazer o seguinte: ele vai verificar se o valor 1 é igual ao valor 2. Se ele não for, se o valor 1 ele for diferente do valor 2, ele vai dar false. Aqui, ó, deu false. Agora, se os dois valores são iguais, no caso 20 e 20, deu true, porque os dois valores são iguais. E isso aqui funciona também com strings. Se eu colocar aqui olá e olá com letra maiúscula no O, letra minúscula no A, no caso aqui, que o outro tá com maiúscula, aqui, ó, deu erro. No caso deu erro, no caso que eu esqueci ali. Aqui, deu falso. Então, basicamente é isso. Então, se eu colocar aqui maiúscula no O aqui, se os dois forem igual, se os dois aqui for igual,
ele vai fazer o seguinte, ó, vai dar true. Então, o valor 1, ele é igual ao valor 2. Então, ele vai dar true, que ele vai verificar. Então, agora eu quero verificar se um valor é diferente do outro. Se eu colocar aqui, nesse aqui, tiozinho, ele vai verificar se um valor, no caso o valor da variável, ele é diferente do outro. Deu falso. Porque, no caso, os dois são iguais, então não são diferentes. Mas se eu botar aqui, pular com letra minúscula em um e o outro com letra maiúscula, dá true. E se eu botar aqui, vamos testar com o número. Vou botar 20 e vou botar 2 aqui. Ele vai dar true, porque um valor é diferente do outro. Se eu botar 20 aqui, ele vai dar falso, porque os dois valores são iguais. Agora vamos testar aqui, agora vamos verificar se o valor é maior do que o outro. Se eu colocar esse aqui, esse ponto, ele verifica se o valor é maior do que o outro. No caso deu falso, porque o valor não é maior que o outro. Deu true, porque o val 1 é maior que o outro, é maior que o val 2. Mas se eu botar aqui, sei lá, trocar aqui, inverter, dá falso, porque o val 1 é maior que o valor 2. Então eu vou somente assim. Então, agora se eu botar aqui assim, verificar se é menor. Deu true, porque val 1 é menor do que val 2. Se eu botar aqui assim, deu falso, porque val 2 é menor do que val 1. Então basicamente é assim que funciona. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero verificar se ele é menor ou igual. Se eu colocar aqui o ponto de igual, ele vai verificar se o val 1 é menor ou igual ao val 2. Deu falso, porque o valor 1 é menor do que... Não, é maior do que o val 2. Se eu botar aqui, inverter 2 e o outro aqui, 20, deu true, porque o val 2 é maior do que o val 1. Agora, se eu colocar que é menor ou igual, no caso, maior ou igual, falso, porque val 1, ele tem um valor menor do que 20, que é o valor menor do que val 2. Se eu botar aqui 29 e o outro 2, dá o true, porque o valor 1, ele é maior do que o valor 2. Então, basicamente é assim que funciona. Operadores lógicos. Os operadores lógicos são usados para combinar expressões booleanas. Vamos usar primeiramente o operador AND. O operador AND, ele retorna se ambas as expressões foram verdadeiras. Eu vou colocar o seguinte aqui, vou criar uma variável que tem um valor 10, vou criar outra variável que tem um valor 3. Vou criar outra variável chamada resultado, e aqui eu vou colocar colchetes, e dentro desses colchetes eu vou colocar o seguinte: A é maior do que 1, AND B é menor do que, no caso A maior que, botar aqui 5, e o B é menor do que o 5, vai ficar melhor. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir a variável resultado, e deu verdadeiro. E deu verdadeiro porque as duas expressões estão verdadeiras, porque o A é maior do que 5, e o B é menor do que o 5. É menor do que o 5, exatamente, porque o B ele tem 3 e o A tem o 10. 10 é maior que 5 e o B é menor do que o 5, que é o 3 aqui. Agora, se eu colocar aqui, sei lá, 30 no B, ele vai dar falso, porque uma das expressões, no caso a B, está errada, porque o B aqui ele não é menor que 5, o B é maior do que 5. Se eu colocar aqui maior do que 5 aqui, ele vai dar verdadeiro. Então, se eu botar aqui, sei lá, os dois aqui menor do que 50, ele vai dar verdadeiro. Então, para usar o AND, ele sempre retorna verdadeiro se ambas as expressões forem verdadeiras. Agora, vamos usar o operador OR. O operador OR, ele verifica, ele retorna verdadeiro se pelo menos uma das expressões for verdadeira. Vou colocar aqui o OR
E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui for maior e colocar aqui for maior do que 25, por exemplo. Aqui, por exemplo, se o A for menor do que 50 e B for menor do que 25, vamos colocar aqui. Ele vai retornar verdadeiro, porque uma das expressões foi verdadeiro. Mas vamos supor o seguinte, eu vou botar aqui 65. Ele vai tornar verdadeiro de novo, porque uma das expressões foi verdadeira. Uma dessas expressões, no caso a, que o A ele é menor do que 50. Aqui o A é menor que 50. E o B, ele não é maior que 65, porque 65 é maior do que 30. Aqui o B, 30. O B tem um valor de 30, então o B ele não é maior que 65. Então o B tá falso e o A tá verdadeiro. No caso daquela hora que eu tinha botado aqui que os dois são verdadeiros, ele também vai retornar verdadeiro, porque uma das expressões foi verdadeira. Mas vamos supor, se as duas expressões for falsas, o que acontece? Vou botar aqui, o que acontece? Vou colocar aqui, deixa eu ver, 5. Tá aqui, se for menor do que 5 e maior do que 65, vamos ver o que acontece. Falso, porque as duas aqui são falsas, não tem nenhuma verdadeira. A e a B estão falsas. O que a gente viu aqui estão falsas. Porque o A não é menor que 5. O A não é menor que 5 aqui. O A tem 10. E o B não é maior que 65. Que o B tem 30. Então, para usar o OR é assim. Para usar o OR, ele vai retornar verdadeiro se pelo menos uma das expressões forem verdadeiras. Agora, vamos usar o NOT. O NOT, ele inverte o valor booleano de uma expressão. Eu vou colocar o seguinte aqui, no A, vou colocar para... Agora, vamos usar o operador NOT. O operador NOT, ele inverte um valor booleano de uma expressão. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no A, vou trocar o valor, sei lá, vou botar 5. E no B, eu vou colocar o valor aqui de 10. E aqui, vou fazer o seguinte, vou apagar isso aqui, vou apagar, coloco aqui NOT, vou botar aqui colchetes. Fica mais fácil aqui, vou botar assim. E aqui eu vou fazer o seguinte, A for maior que o B, vou apagar isso aqui. E aí, deu verdadeiro. Ele deu verdadeiro porque o A é maior do que B é falso. Então, ele inverteu de falso para verdadeiro. Agora, se eu botar aqui o seguinte, se eu botar o 10 aqui em cima e o 5 aqui embaixo, ele vai dar falso. Ele vai dar falso porque o A maior do que B é verdadeiro. Porque o A é maior que o B, que o A tem 10 e o B tem 5. Então, basicamente ele deu falso porque ele inverteu. Agora, se os dois forem igual, vamos ver o que acontece. Vou botar aqui 5 e 5. Ele deu verdadeiro também. Ele deu verdadeiro porque o A maior que o B é falso. Que o A é falso. E então ele deu verdadeiro. Porque o A não é maior que o B. Os dois são a mesma coisa, então mesmo valor. Então ele deu falso, então por isso que deu verdadeiro, porque ele trocou, ele inverteu as coisas. Ele inverteu de true para false. Então, para usar o NOT, ele sempre inverte o valor booleano de falso para true e true para false. Operadores de concatenação e de atribuição. Eu vou colocar aqui, para ficar mais fácil, os dois logo de concatenação e de atribuição. Vou colocar aqui comentário de concatenação. E aqui o de atribuição. Então, basicamente é o seguinte.
Os operadores de concatenação, eles são utilizados para unir strings. Ele vai juntar duas strings. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar aqui, string 1 vai ser igual a hello, e string 2, str2, tá aqui, world. E aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, a gente vai juntar as duas strings, vou colocar aqui, resultado, vou botar aqui str1, esses dois pontos finais, vou colocar aqui um vazio aqui, uma string vazia, para dar uma separação nisso aqui, porque se eu não botar isso aqui, ele vai juntar as duas strings e vai ficar um pouco, ele não vai dar um espaço, exatamente, então por isso que eu deixei um espaço ali. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou botar string 2, e o resultado, aí aqui a gente vai imprimir, print, resultado. Fazendo isso aqui, ele vai dar hello world. Agora, se eu tirar isso aqui, eu vou tirar esse negocinho aqui, essa string vazia, ele vai dar, aqui ó, como fica, ele não tem um espaço aqui, então ele fica tudo junto. Então, os operadores de concatenação, ele junta as duas strings, Agora vamos de operadores de atribuição. Operador de atribuição, ele atribui um valor a uma variável. Por exemplo, vou botar aqui x igual a 10. Ele basicamente é isso aqui. Basicamente, o operador de atribuição, ele faz o seguinte, ele é basicamente esse igual aqui. Então, basicamente, é quando a gente bota assim, cria uma variável a igual ao valor 10, por exemplo. Então é isso. Operadores de atribuição são esse operador, esse ponto aqui de igual. X igual a 10, pronto aqui, ó. Esse aqui é a variável que a gente criou, igual a 10. Então a gente atribui, então a gente criou a variável x atribuindo ao 10, ao valor 10, que a gente aqui, esse aqui é um valor. E aqui é o operador de atribuição. Então, é basicamente isso. Operadores de tabela. Em Lua, os operadores de tabela é o operador que é o ponto ou o operador de colchetes. Eles são usados para acessar e manipular os elementos dentro de uma table. As tables são estruturas de dados fundamentais em Lua que podem ser usadas como arrays, dicionários, listas, entre outros. Vamos aqui começar a aprender sobre o operador com ponto. Eu vou criar aqui vou botar aqui pessoa, criar aqui uma table chamada pessoa. Dentro dessa table aqui, eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui nome igual, sei lá, botar aqui Marcos. Idade, esqueci de botar o ponto aqui, vírgula. Idade, vou colocar aqui 30 anos. Então Marcos tem 30 anos. Vou imprimir pessoa, vou botar aqui ponto nome. Por que ponto nome? Porque a variável que está aqui é nome, está escrito nome. Então a gente pegou aqui pessoa na table aqui, né? E a variável nome. Vamos criar também aqui para idade. Pessoa, vou botar aqui pessoa, ponto, idade. Fazendo isso aqui, ó, imprimiu Marcos e 30. Imprimiu a variável nome, que está dentro de pessoa, dentro da tabela, da table pessoa e idade, que é 30. Agora, com colchetes. Com colchetes, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar esse ponto, vamos colocar assim,
Se eu não me engano, tem que colocar aqui também entre aspas, nome e idade. A gente vai pegar as variáveis entre aspas. E é o seguinte. Aqui, ó, Marcos 30. Pegando com colchetes, a gente tem que colocar entre aspas as variáveis nome e idade. Isso aqui não é um string, isso aqui a gente está mencionando a variável, não um string. Se fosse uma string, a gente colocaria Marcos, que é o nome que é o valor da variável. Mas no caso não é, a gente botou aqui um nome, que é o nome da variável. Então a gente está pegando string, a gente está pegando a variável que tem string. Então ele imprimiu a variável, no caso Marcos, e a variável idade. Então é basicamente assim que a gente pega o colchete. Agora a gente vamos pegar com chave. Vou botar aqui. Vamos criar aqui uma variável chamada chave. Vou botar aqui nome. Eu vou só apagar isso aqui, vou apagar isso aqui para ficar melhor. Vou botar aqui chave igual a nome. Nome e vou botar aqui print. Vamos imprimir chave. Pessoa chave. Que aí ele vai imprimir o nome. Eu vou botar aqui Marcos. Tem também como imprimir com números, só que eu não vou ensinar isso aqui nessa aula, porque essa aula não é especificamente para tables. Na aula de tables, eu irei ensinar tudo que eu sei sobre tables, tudo sobre tables. Operadores combinados. Em Lua, infelizmente, ela não suporta operadores de atribuição combinados. Como, por exemplo, eu vou botar aqui, por exemplo, mais igual, menos igual, vezes igual, divisão igual. Esse aqui ele não suporta esse tipo de atribuidores, de atribuição. Então, a gente vai fazer o seguinte. Ao invés de usar ao invés disso, né? Ao invés de usar esse tipo de operadores com atribuição, você deve usar a sintaxe completa de atribuição para realizar operações aritméticas e atribuir o resultado de volta à variável. Basicamente, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou botar aqui o A. Basicamente assim, eu quero fazer o seguinte. Vou criar aqui um comentário. Fazer o seguinte aqui. Por exemplo, A mais igual a 10. B menos igual a 5. C vezes igual a 4. D dividido igual a 2. Basicamente, assim, em Lua, a gente não pode fazer, ele não vai funcionar. Então, para isso, a gente vai usar a sintaxe completa de atribuição para realizar operações. Vou fazer aqui o exemplo. A igual a 5. Vou botar aqui 5 mais 5 mais 5. B igual a 4 menos 4. Ou 4 menos 2. C igual a 3 vezes 4. D igual a 2 vezes 2. 2 dividido por 4. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer print A, B, C, D. Vamos ver o que acontece. Aqui, ó. 10, 2, 12 e 0,5. O 10 aqui foi porque 5 mais 5 é 10. O B, 4 menos 2 é 2. 3 vezes 4, 12. E D, que é o 2 dividido por 4, é 0,5. Então, para a gente fazer esse tipo de coisa aqui, que é o operador combinado em Lua, a gente deve usar a atribuição completa, que é desse jeito. Que é a sintaxe completa. A
A síntese concreta de atribuição. Que é isso aqui, de 5 mais 5, 4 mais 4, assim. É desse jeito. Então, é basicamente isso. Então, infelizmente, em Lua não dá pra fazer esse tipo de coisa assim, de fazer desse jeito. Operadores unários. Os operadores unários são operadores que operam em apenas um operando. Em Lua, os operadores unários mais comuns são menos, hashtag, que é o complemento, e a negação lógica, que é o not. Basicamente, eu vou explicar cada um deles em um exemplo. Vamos começar aqui com o operador menos unário. Vou criar aqui A igual a 5, B igual a menos A. Vou imprimir o B e ele vai dar aqui menos 5. Esse operador aqui, o menos unário, ele é usado para negar um número, ou seja, ele inverte o sinal de um número. Basicamente, o que a gente fizemos aqui, ele inverteu o sinal do A. Que aqui, basicamente, a lógica é o seguinte: o A tem um 5, o valor 5. Então, colocamos pegamos aqui o A e colocamos o menos. Ou seja, ele inverteu o A, o valor 5 é positivo, ele inverteu para negativo. Então, o operador menos unário é isso. Esse aqui é um operador menos unário. Agora, vamos com o operador de complemento. Eu vou apagar esse código aqui. Vamos fazer o código aqui. É o seguinte, vou colocar aqui string, botar aqui hello, colocar aqui language, e aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar hashtag str. Ele basicamente, esse código, ele vai fazer o seguinte, ele é usado para obter o comprimento de uma string, ou o número de elementos numa tabela, uma table, uma array table. É basicamente o seguinte, que ele pegou aqui, ele contou aqui quantas palavras tem. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 palavras. Quando colocamos hashtag, ele conta, ele basicamente ele fez o seguinte aqui. Ele contou as palavras, quando ele conta as palavras, estava isso aqui. Quando colocamos hashtag, a gente atribui ele como operador de complemento, que é o operador unário de complemento. Então ele, aqui quando a gente imprimiu, apareceu aqui, ó, 5, que são 5 palavras. Mas vamos colocar aqui o seguinte, vou botar aqui, sei lá, One Piece é real. Aqui, 17 caracteres. No caso, eles não são palavras exatamente, são caracteres. Então pode ser ponto, esses pontos aqui, por exemplo, esse ponto aqui de exclamação, pode ser ponto de pergunta. Esse, por exemplo, se eu botar assim, ele vai contar também. Então, todos os caracteres que tem na string, não é exatamente palavras, letras, são todos os caracteres que tem na string. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma table, uma array, que ele vai contar os valores dessa array, dessa table, no caso. Vou botar aqui table, botar aqui números igual, botar aqui alguns números. Botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 números. E aqui, vou fazer o seguinte. Vou botar aqui contar números. Vou colocar hashtag números. E aqui, vou imprimir, contar números. Vou apagar isso aqui, para ficar melhor, né? E aí, ele vai imprimir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porque nessa array aqui, tem 5 elementos. Nessa table tem 5 elementos. Então, basicamente assim. Então, a gente usa o operador de complemento, que é esse aqui, o unário de complemento, para contar elementos numa
uma table, uma array, para contar também caracteres numa string. Então a gente usa para isso. Agora sim, é o operador de negação lógica. No caso, eu já expliquei anteriormente, que é o operador NOT. É basicamente isso, é o operador NOT. Então, é a mesma coisa que o operador NOT lá, é a mesma coisa. O operador NOT também é um operador de unário de negação lógica. No caso, é o operador de negação lógica, é o unário. Para quem não entendeu exatamente sobre o NOT, eu vou fazer novamente aqui. Vou botar aqui A igual a true, B igual a not A. Vou colocar aqui print o B. Aqui deu falso, que nem inverteu. O A, que é verdadeiro, e o B, not A. Que no caso, se o verdadeiro é true, ele inverteu para false. Se eu botar aqui false, ele vai inverter para true. Aqui, ó, deu true, verdadeiro. Então, basicamente é isso. O not também é um operador de negação lógica de unário de negação lógica. No caso, é um operador unário de negação lógica. Ou seja, ele vai inverter. Se ele for falso, ele vai inverter para verdadeiro. Se ele for verdadeiro, ele vai inverter para falso. Então, é basicamente isso. Precedência de operadores. A precedência de operadores define a ordem que as operações são avaliadas quando há muitos operadores em uma expressão. Em Lua, a precedência dos operadores segue regras específicas que determinam quais operações são realizadas primeiro. Ela é basicamente assim, ela vai da mais alta para a mais baixa precedência. Tem também a associatividade. A associatividade ela refere-se à direção em que a operação é realizada quando os operadores têm a mesma precedência em Lua. Por exemplo, os operadores unários de exponenciação têm a associatividade da direita para a esquerda. Todos os outros operadores têm a associatividade da esquerda para a direita. Vou criar aqui um exemplo para ser melhor aqui para entender. Vou criar aqui uma variável A, tem um valor 2, a variável B tem um valor 3, a variável C, que tem um valor de menos A exponenciação B, e print, imprimir o resultado, que é o C. E aí vai ser o seguinte, vai ser menos 8. Ela foi menos 8 porque a exponenciação é avaliada antes do menos unário. No caso, é o menos unário que eu expliquei anteriormente, que é o menos. Ou seja, vai ser tipo assim, vou botar aqui comentário, menos, aí eu vou botar aqui 2, exponenciação 3, e aí vai ser igual a menos 8. Ou seja, ele vai fazer o cálculo aqui, aí ele vai dar negativo, porque tem o operador menos unário aqui. E aí vai ser esse aqui, vai ser menos 8. Então, a precedência de operadores é isso. Alguns tipos de operadores, por exemplo, operadores de unário de exponenciação, tem a associatividade da direita para a esquerda. E todos os outros operadores têm a associatividade da esquerda para a direita.